Glória a Deus, né, por mais essa noite, pelo primeiro simpósio Kids da Missão Desafio. Agradeço a Raquel pelo convite, agradeço a vida do pastor Joel, a vida de toda a igreja, né, por esse convite também. Louvo a Deus por estar aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu amei essa peça. Olha, eu amei. Eu vou levar lá para a comunidade que a gente faz trabalho. As crianças lá vão amar. Amém? Eu sou da igreja, né? Meu esposo está ali, o Marcelo. Nós somos da Igreja Brasil para Cristo, ali de Guaianazes, do campo do pastor Walter Celestino, uma das congregações do pastor Walter Celestino. Nós moramos em Poá, mas nós temos um trabalho numa comunidade ali na Zona Leste, em Guaianazes, onde nós fazemos um trabalho com crianças e adolescentes, ali em situação de risco, né, em situação vulnerável, e ali nós fazemos um trabalho naquela comunidade, amados, e o Senhor tem salvado muitas crianças, o Senhor tem abençoado muitas famílias, e Deus tem usado aquelas crianças para ser sal e luz, para ser o agente transformador em Cristo Jesus, dentro dos seus lares. Eu costumo dizer que o melhor terreno para se semear é na infância. E antes de nós começarmos aqui a palavra para as crianças, eu quero só abrir um leque para os pais. Eu quero dizer a você, pai, que o melhor investimento que você pode fazer na vida do teu filho é ensinar para ele o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se de uma coisa, pai e mãe, o seu filho também vai passar por uma eternidade. Não existe criança inocente, porque o pecado já é em nós, a semente do pecado já é em nós desde o nascimento. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos não ser igrejados, mas serem convertidos no Senhor. Porque hoje o que nós estamos vendo, queridos, é uma geração de crianças e adolescentes igrejados, mas não uma geração de crianças e adolescentes que amam a Deus, que amam a igreja, que amam a obra do Senhor. E isso é tarefa minha e sua, como pai e mãe. Não é tarefa em primeiro lugar da igreja, não é tarefa da escola bíblica, não é. Porque o primeiro grupo social que uma criança quando nasce faz parte, não é a igreja, não é a escola. A primeira instituição social que uma criança quando nasce faz parte é a família. E a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Deus vai dar uma palavra primeiro para os pais. Deus vai dizer assim, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, pai e mãe. Quando estiver no teu coração, aí sim, você vai ensinar aos teus filhos, andando pelo caminho, sentado em qualquer situação. Mas primeiro tem que estar no teu coração. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, é junto. Porque se você estiver pai e mãe com seu filho junto, vocês dois podem ir mais longe. Quer um exemplo? Vem aqui, pequena. Vem aqui, pequena. Isso, como você chama? Ana Maria, vem aqui, Ana Maria. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, tá, Ana? Vamos fazer o seguinte, Ana. Eu vou pedir para você andar e conforme eu vou te dando as orientações, você vai fazendo como eu te falar, tá bom, Ana? Vamos lá, então, preparada? Vamos lá. Ana, pode andar devagarzinho, Ana. Vai para sua direita. Vai para sua esquerda. Pode andar, Ana. Pode ir devagarzinho. Cuidado, Ana, cuidado, cuidado. Tem um buraco aí, Ana. Cuidado. Pula ele, pode pular. Não, Ana. Isso é ensinar o caminho. Você viu como a Ana ficou meio perdidinha? Porque eu estou ensinando o caminho. Agora, se eu ensinar no caminho com a Ana, eu vou dar a mão para ela. Ana, nós vamos junto nesse caminho, tá? O caminho, assim, é meio difícil, mas, tô de mão dada com você, nós vamos juntos, tá bom? Com confiança. Você confia em mim? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, Ana. Devagar, tá bom? Isso. Agora nós vamos para a direita, Ana. Isso.
Agora nós vamos para a esquerda, Ana. Isso. Calma. Ana, tem um buraco aqui. Você está vendo o buraco? Eu estou vendo. Imagina o buraco. Você está vendo o buraco, Ana? Então vamos lá. Só que no 3 nós vamos dar um pulo, tá bom? Tem que ser um pulo alto para a gente conseguir pular esse buraco, tá bom? Ó, fica com medo não, que eu estou de mão dada com você. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Ai, Ana, que bom. Obrigada, Ana. Deus te abençoe. Senta lá. Ensinar o teu filho no caminho, pai e mãe, é você estar lado a lado com ele. Porque nessa caminhada cristã em que nós estamos, muitos serão os obstáculos, muitos serão os tropeços. Muitas vezes, pai e mãe, nós investimos muito na vida secular do nosso filho e esquecemos que o nosso filho também precisa de uma vida espiritual. Pergunta para o pai e para a mãe. Se seu filho um dia chegar para você e falar para você assim, pequenininho, pai, eu estava pensando, e eu vou sair da escola, eu não vou para a escola hoje não. Eu não estou bem, eu quero ficar em casa. Você vai olhar para o teu filho e vai dizer, tá bom, meu filho, você decide. Quando você crescer, você toma o rumo. Quando você tiver lá com seus 14, 15 anos, 16 anos, se você quiser se matricular no primeiro ano do ensino fundamental para aprender a ler e escrever, sem problema nenhum, meu filho. Se seu filho estiver com 40 graus de febre, quase convulsionando, e ele falar assim, não mãe, não pai, eu não quero ir no médico, eu vou ficar aqui. Você vai dizer, tá bom, meu filho, você que sabe, fica aí. Para as coisas seculares, amados, nós não damos opção de escolha para o nosso filho. A gente não deixa o nosso filho faltar na escola por qualquer coisa. A gente não dá opção de escolha para eles. Agora, na igreja é diferente. Muitas vezes os pais sabem o que fazem? Muitas vezes pegam as suas bíblias, vão para a igreja, e o filho naquele dia não quer ir. Quer ficar jogando videogame, ou é mais cômodo não levar o filho. E aí a gente fala, tá bom, meu filho, pode ficar. E quando alguém da igreja vai indagar alguma coisa, muitas vezes o pai fala assim, ou a mãe, ó, eu não quero me meter na vida espiritual dele. Quando ele crescer, ele vai decidir qual caminho ele vai seguir. Porque para as coisas de Deus, muitas vezes nós damos opção de escolha para os nossos filhos. E para as outras coisas nós impomos. Saiba de uma coisa, pai e mãe. O melhor caminho que você pode ensinar para o teu filho é o caminho da verdade, é o caminho de Cristo. É o caminho para a transformação em Cristo Jesus. Porque com certeza, quando nós ensinamos o nosso filho a buscar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas à medida que nós andamos no caminho. Saiba que nós temos que caminhar juntos. Ministério Infantil e Igreja tem que caminhar juntos. Um apoiando o outro. Amém? Fique em pé um pouquinho. Vamos ficar em pé um pouquinho. E aí, nós vamos fazer assim um pouquinho. Levanta a mão. Isso, levanta a mão lá no alto. Lá no alto. Todas as crianças, os adultos, lá no alto, lá no alto. E aí nós vamos ficar na pontinha do pé. Como se a gente quisesse alcançar o céu. E o céu fica muito alto, não fica? E aí nós vamos tentar ficar na pontinha do pé. Nós vamos levantar a mão e abrir o nosso braço como se a gente quisesse abraçar a Deus. Deus não é grandão? Então nós vamos abrir o nosso braço assim grande, ó, grande, grande, grande. E aí nós vamos olhar para o céu. E nós vamos imaginar que nós estamos abraçando Deus e você vai dar um abraço em você mesmo. Mas abraça gostoso. Abraça gostoso, isso mesmo. Se você saiu da sua casa precisando desse abraço, olha o abraço de Deus para você aqui nesta noite. E aí nós vamos levantar a nossa mão para o céu. E no 3,
Nós vamos dizer bem alto: te amo, Jesus. 1, 2, 3. Mais alto. 1, 2, 3. A última vez para estrondar. 1, 2, 3. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, no nome de Jesus. Pode se assentar. Vi, coloca a primeira slide para mim. Nessa hora nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão inspirar pelo nariz, bem devagarzinho. E vai soltar pela boca. Vai inspirar bem devagarzinho. E soltar pela boca. Até eu ouvir silêncio total. Inspirar pelo nariz. E soltar pela boca. Nessa hora, eu vou falar bem baixinho. E eu vou ficar aqui mais aqui, porque quando eu ministro para criança, eu gosto de ficar mais próximo. E eu vou falar bem baixinho. Se você, adulto, pai, mãe, criança, conversar com quem está do teu lado, você pode perder a melhor parte da história. Porque nessa hora, chegou a hora mais importante, que é ouvir a palavra de Deus. E ouvir o que Deus tem para falar nesta noite. Então, se alguém vier conversar com você, você vai dizer, shh, agora não, espera acabar. Porque agora eu preciso da máxima atenção para ouvir o que Deus tem para falar comigo nesta noite. Então, nessa hora, você não vai levantar para beber água. Nessa hora, você não vai levantar para ir no banheiro. Sabe por quê? Porque se você sair daqui, você pode perder uma parte muito importante. E a história que eu vou contar hoje está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, vai nos contar essa maravilhosa história. A Bíblia vai dizer que por onde Jesus andava, Jesus falava do amor de Deus para as pessoas. Onde Jesus estava, se aglomerava uma multidão de pessoas, porque as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. As pessoas queriam ouvir Jesus, e Jesus não perdia a oportunidade. Quando ele via uma multidão de pessoas, ele aproveitava para falar sobre o amor de Deus. Ele falava sobre o arrependimento. Ele falava sobre o reino dos céus. Ele falava sobre Deus. E a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de Marcos, que Jesus servia. Ele era servo. E vai dizer, lá no Evangelho de Marcos, que Jesus estava ganhando uma grande fama, porque eram só as pessoas que estavam ali em determinada região saberem que Jesus estava no seu bairro, pronto, elas corriam para ver o que Jesus tinha para falar. Mas Jesus também curava as pessoas. As pessoas que chegavam próximo a Jesus com algum tipo de situação difícil, Jesus curava. Jesus dava uma palavra. E vai dizer lá no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 46, que Jesus estava num determinado lugar. Jesus estava na cidade de Jericó. E lá nessa cidade de Jericó, morava um homem que tinha um grande problema. Esse homem tinha uma tristeza muito grande no seu coração. A Bíblia vai dizer
que este homem, chamavam ele de Bartimeu, mas Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Então, quando as pessoas falavam assim, olha lá Bartimeu, estava querendo dizer, olha lá o filho de Timeu, que o pai de Bartimeu se chamava Timeu. E Bartimeu tinha uma grande tristeza no seu coração. Bartimeu, ele não enxergava. Bartimeu era cego. E naquela época, quando uma pessoa tinha alguma necessidade, tinha algum problema de saúde, se uma pessoa nascesse cega, ou se uma pessoa nascesse com algum problema, sabe o que as pessoas pensavam? As pessoas pensavam que ela estava sendo punida, que ela era pecadora. E as pessoas, muitas delas, desprezavam. Ele não podia trabalhar. Porque naquela época não dava serviço para quem tinha algum tipo de situação dessa maneira. Então sabe o que Bartimeu fazia? Bartimeu pegava todo dia a sua sacolinha. E a Bíblia vai dizer que ele ia lá para o meio do caminho. E ele sentava à beira do caminho. E ele ficava, me dá uma esmolinha, por favor. Me dá algo, por favor. Me ajuda, por favor. E vai dizer que dia após dia Bartimeu vivia dessa maneira, à beira do caminho, atrás do seu sustento. Mas algo inesperado aconteceu. Um belo dia, Bartimeu acordou. E como de costume, pegou a sua sacolinha e foi para a beira do caminho. Mal sabia que aquele dia seria um dia diferente para Bartimeu. Ele mal sabia que aquele dia iria marcar a sua vida, a tua história. Ele mal sabia que uma transformação estava para acontecer. E ele pegou sua sacolinha, sentou à beira do caminho, quando de repente, Bartimeu começa a escutar uma movimentação diferente. Bartimeu, ele não ouvia, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E ele começou a ouvir um monte de passos, ploc, 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 ploc. E ele pensou, não, tem uma multidão aqui. E ele começou a ficar curioso para saber o que estava acontecendo, só que ele não enxergava. Então ele começou a perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E aí, no meio da multidão, uma pessoa então responde à pergunta de Bartimeu e vai dizer, é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, ouviu o nome Jesus de Nazaré, Bartimeu pensou, lembra que eu falei que Bartimeu, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E Bartimeu ouviu sobre Jesus, ouviu que Jesus estava curando. Bartimeu, naquela beira do caminho, deve ter ouvido muitas histórias sobre Jesus. E ele pensou, será? Será que esse Jesus de Nazaré é quem eu estou pensando? E ele não quis saber. Ele não perdeu a oportunidade. E ele começou, então, não sabia a direção, e ele começou a gritar, Jesus, Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele gritava a expressão Jesus, filho de Davi, sabe o que ele estava querendo dizer? Jesus, filho de Deus, o Messias esperado. Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Jesus, filho de Deus. Mesmo sem enxergar,
Bartimeu reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. E ele começou a gritar, mas no meio da multidão, haviam pessoas que não concordavam com aquela expressão. Como assim, Filho de Deus? Como assim? E começaram a falar para Bartimeu, shh! Começaram a repreender Bartimeu, shh! Cala a boca, fica quieto. O que você está falando? O que você está dizendo? Cala a boca. Mas nessa hora, Bartimeu não podia perder aquela oportunidade. Porque aquela oportunidade poderia ser a última da tua vida. Ele não podia parar. E sabe o que nós aprendemos com isso, igreja do Senhor, crianças, pais? Nós não podemos perder as boas oportunidades. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustenta. E vai dizer que a cada manhã que a gente acorda, cada manhã que você abre os seus olhos, cada manhã que você acorda, cada manhã que Deus te dá o fôlego de vida, cada manhã que você abre os seus olhos, a cada manhã, a Bíblia vai dizer que as misericórdias de Deus, a bondade de Deus se renova sobre a sua vida. E a bondade e a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida, sabe para quê? É Deus nos dando a oportunidade de fazermos diferente o que onde nós não conseguimos fazer do certo. Cada vez que você acorda, igreja, cada vez que você acorda, criança, cada vez que você abre os teus olhos, é Deus te dando a misericórdia, a bondade dele, para que você haja diferente, para que você seja transformado, para que você ande conforme os planos que ele tem para você. Todos os dias nos bate a porta oportunidades. Oportunidades boas e oportunidades ruins. Porque o diabo também nos dá oportunidades ruins. Oportunidade de mentir. Vocês viram na peça? Oportunidade de falar palavrão. Oportunidade de brigar com o irmão ou com a irmã. O diabo sempre está nos dando oportunidades ruins, porque ele não quer que você permaneça no caminho. Bartimeu então pensou, não, eu não posso perder essa oportunidade. Então ele continuou gritando, filho de Davi, filho de Deus, tem misericórdia de mim, filho de Deus, me ajuda, filho de Deus, me ajuda. E sabe o que a Bíblia vai nos dizer? Que era uma multidão que estava seguindo Jesus. Como ouvir a voz de Jesus? Como ouvir a voz de alguém no meio daquela multidão? Porque eu acredito que não era só Bartimeu que estava gritando por Jesus. Havia muitas pessoas gritando o nome de Jesus. Como Jesus ia ouvir justamente a voz daquele homem em meio a tanta gente aglomerada ao seu redor? A meio a tanta gente gritando pelo nome de Jesus? Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele não resiste um coração que é voltado para Ele. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele não resiste quando a gente chega perto dEle e conta para Ele as tristezas do nosso coração. Muitas vezes a gente acha que criança não tem problema. Muitas vezes a gente acha que adolescentes não têm problema, só estudam.
Mas eu vou dizer uma coisa para você e para mim, adultos. Criança tem problema. Criança enfrenta crises. Muitas vezes o pai e a mãe tá tão envolvido nos seus problemas, nas situações que vivem na sua casa, que muitas vezes esquece que tem uma criança absorvendo todas aquelas coisas. Muitas vezes eu trabalho com crianças de comunidade, amados, e eu vejo a tristeza do coração daquelas crianças, os problemas que aquelas crianças passam. E muitas vezes nós que somos adultos, quando nós passamos por alguma situação difícil, já é difícil para nós. Já é difícil para a gente absorver tudo isso. Imagina a cabeça de uma criança e de um adolescente passando por essas mesmas situações difíceis. Mas só que a Bíblia nos diz que quando tivermos com uma situação bem difícil, é só nós dobrarmos os nossos joelhos e falar com Deus. Porque Deus pode estar muito longe assim lá no céu. Mas também Deus, está no nosso coração. Deus está pertinho da gente em todos os momentos. Então nessa hora, quando Bartimeu gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Deus. A Bíblia vai dizer que nesse momento, Jesus parou. A Bíblia diz assim, Jesus parou. Eu quero abrir aqui um leque para os pais, aqui para os adultos. Talvez você esteja adulto, jovem aqui nesta noite, porque esse culto é um culto para todos. Eu quero falar com vocês adultos. Às vezes você está numa multidão de problemas, numa multidão de situações difíceis, em que você não está vendo saída. Às vezes a família está toda despedaçada, o casamento está todo destruído. Às vezes a multidão de problemas está querendo te sufocar e você fica pensando, meu Deus, aonde está Deus nisso tudo? Aonde está Jesus nisso tudo? Jesus está pertinho de você. Sabe por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca nós estamos sozinhos. Lá em Hebreus capítulo 13 vai dizer assim, olha, eu estou com vocês, eu não te deixarei, não te desampararei. Lá em Mateus vai dizer, Jesus vai dizer, olha, eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Um atributo do nosso Deus é a onipresença. Ele está em todos os lugares. Ele está com você. Passando com você. Te dando força para você. E nessa hora, Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus disse assim, traga aquele homem para mim. Traga ele até aqui. E quando Bartimeu chegou próximo a Jesus, olha a pergunta que Jesus faz para Bartimeu. O que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? Pergunta estranha, não é? Jesus não sabe de todas as coisas? Por que Jesus vai perguntar? Aquela multidão toda que estava ali, sabia que aquele homem era cego? E com certeza o pedido dele seria para enxergar. Mas então por que Jesus então perguntou para aquele homem, o que você quer que eu faça por você? O que queres que eu faça? Sabe para que Jesus perguntou? Porque Jesus, ele quer ouvir a nossa voz. Jesus quer ouvir você falando com ele. Jesus quer relacionamento com você. Jesus quer que você fale, Jesus, sente aqui. Deixa eu contar para você. Deixa eu contar. Jesus quer que nós falemos com ele. E sabe o que a Bíblia vai dizer em Mateus? Quando você estiver com algum problema, não fica contando para vizinho, para vizinha. Quando tiver com alguma situação difícil na escola, na família, sabe o que vai dizer? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E fale com o teu pai que está no secreto. Porque o teu pai que te vê no secreto, te ouvirá. E vai te recompensar publicamente.
publicamente. E quando ele fez aquele pedido, o cego Bartimeu disse: Jesus, eu quero enxergar. Jesus, eu quero ver. E naquele momento, Jesus disse: a tua fé te salvou. Veja, enxergue. E nessa hora, pode passar, o cego Bartimeu, ele voltou ele começou a enxergar. As pessoas que estavam do lado dele, a Bíblia vai dizer que se admiravam. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que estavam naquela multidão nunca tinham visto de perto um milagre. E aquelas pessoas sabiam que Bartimeu era cego, porque Bartimeu estava todos os dias ali na beira do caminho. E aquelas pessoas todas se admiraram e todos ali comprovaram que realmente quem estava ali era o próprio Filho de Deus, era o Messias esperado. E a primeira coisa que Bartimeu enxergou foi o rosto de Jesus. A primeira coisa que Bartimeu enxergou naquela escuridão toda era o rosto de Jesus. Saiba que você pode estar em várias situações difíceis, mas o rosto de Jesus, a presença de Jesus, está com você todos os dias. Aí, Bartimeu está curado. Agora Bartimeu podia fazer o que quisesse. Ele poderia pegar a bolsinha dele, a mochila dele. Opa, quer saber de uma coisa? Passei tanto tempo sem enxergar, sem conhecer nada. Ah, não, eu vou pegar a minha mochila e vou cair no mundo. Eu vou conhecer todos os lugares, eu vou viver a minha liberdade. Eu quero liberdade. Bartimeu poderia ter feito isso, pegado as suas coisas e olha, colocado o pé no mundo e viver tudo aquilo que ele nunca pôde viver. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero dizer algo para vocês aqui nesta noite, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Tomem cuidado. Toma cuidado, adolescente, quando você disser, eu não vejo a hora de fazer os meus 18 anos, para eu ter a minha sonhada liberdade, para minha mãe e meu pai não pegar mais no meu pé. Eu não vejo a hora de, morar sozinho. Eu não vejo a hora de ter liberdade. Meu pai e minha mãe me colocam numa redoma de vida. Eu quero liberdade. Toma cuidado, que liberdade demais pode te levar a prisões. E quando a gente pensa em prisões, a gente pensa em muros, a gente pensa em grades, a gente pensa em policial, a gente pensa em muros altos. Mas saiba de uma coisa, existe prisões sem muros. Existe prisões sem grades, existe prisões sem muralha. Sabe qual prisão? A prisão da prostituição, a prisão das drogas, a prisão de um relacionamento que Deus não quer para você. Existem coisas que nos aprisionam. Mas naquele momento, Bartimeu, ele abriu mão dessa liberdade e ele resolveu seguir a Jesus pelo caminho. E vai dizer que ele seguiu Jesus pelo caminho alegremente, feliz. Porque quando nós seguimos Jesus, nós somos felizes. E aquele cego, que agora não era mais cego, seguiu Jesus pelo caminho. Feche os olhos nessa noite. Agora você não vai ficar com os olhos abertos. Agora você vai ficar com os olhos fechados, toda a igreja. E você vai ouvir apenas a minha voz.
apenas a minha voz. Aquele cego, ele sofreu uma transformação na sua vida. Aquele cego, ele passou a proclamar o nome de Jesus, a seguir Jesus alegremente pelo caminho. Aquele homem obteve a cura, porque ele seguiu Jesus. E quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, quando nós falamos, Jesus, me ajuda a te seguir. Jesus, me ajuda a andar nos seus caminhos. Jesus, entra na minha casa. Jesus, abençoa a vida da minha mãe, do meu pai. Jesus, me ajuda a ser uma pessoa transformada. Me ajude a não falar mais palavrão, me ajuda a não mais mentir, me ajuda a ser obediente, me ajuda a te servir conforme o Senhor quer. Mas para isso, nós temos que abrir mão dessa liberdade e entregar a nossa vida para Jesus. Nesse momento, somente as crianças vão me ouvir agora, quietinhos. E aí, eu vou te fazer um convite nessa noite. Crianças e adolescentes, se você nunca fez isso, hoje é noite de oportunidade. Hoje é noite, criança, de você convidar Jesus para morar no teu coração. Convidar Jesus para ser o seu Salvador. Para convidar Jesus para andar com você nessa caminhada. No seu lugar, crianças e adolescentes. Você que quer falar assim, Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu quero seguir a minha vida contigo, no seu lugar. Você vai só levantar a tua mão. Isso, levanta a mão, fica com a mãozinha assim levantada. Crianças e adolescentes que entenderam, fala, Jesus, eu quero te seguir, Jesus. Levante a mão, fica com a mãozinha levantada. Vamos chamar a atenção de Jesus levantando a mão. Levanta a mão, isso mesmo. Eu quero pedir para as tias ficarem de olho, as crianças que levantaram a mão. Tia Raquel também, fiquem com as mãozinhas levantadas. As crianças que levantaram a mão, tragam até aqui. Vamos colocar aqui. As crianças que levantaram a mão, pode vir. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que levantaram a mão. Vocês vão ficar aqui, ó, um ladinho do outro, tá? Com a mãozinha no coração. Isso, aqui embaixo. Virada aqui para mim, ó. De frente para a igreja, isso. De frente para a igreja. E as professoras vão arrumando vocês direitinho, sem conversar com o amiguinho que está do lado. Se você quer falar assim, Jesus, eu entendi a história. Eu também quero ser transformado, assim como aquele homem foi transformado. Eu quero te seguir. Eu quero te seguir nesta caminhada pelo caminho. Desculpa. Você, criança e adolescente. Tem mais alguma criança? Tem mais algum adolescente? Agora vocês vão olhar para mim aqui, ó. Todas as crianças e adolescentes e pré-adolescentes. Olha aqui para mim. Coloca a mão no coração assim. Fica assim. Amém? Agora eu vou fazer o convite para os adultos. Porque é um culto, é um simpósio com uma linguagem infantil. Mas é culto a Deus, é noite de salvação. Então, nessa hora, feche os olhos. Vamos interceder. Os adultos sentados, feche os olhos e só me escuta. Não olha para quem está do teu lado. Você adulto, você jovem, que você ainda não fez a tua escolha por Jesus. Você adulto, você jovem, que às vezes saiu deste caminho e foi atrás de uma liberdade falsa. Essa também é noite de oportunidade de salvação para você. No seu lugar, se tiver algum adulto e algum jovem que queira convidar esse Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, levante a tua mão no seu lugar. Levanta alto para que eu possa ver você. Se você quer convidar, quer aceitar esse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há algum adulto, há algum jovem nesta noite
que gostaria de fazer esse compromisso, essa escolha por Deus? Há algum jovem? Há algum adulto? Não? Então nós vamos fazer assim. Coloca a mão no coração. E vocês vão repetir tudo o que eu disser, amém? Fecha os olhos. E a igreja vai ficar com a mão assim, amém? Bem alto e forte, hein? Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi a mensagem. Jesus, eu quero crescer na tua presença. Jesus, eu sei que ainda sou criança. Eu tenho muita coisa para viver ainda. Mas eu quero te dizer que eu quero crescer e permanecer na tua presença. Jesus, eu quero ser transformado para transformar vidas. Usa a minha vida, Jesus. Agora bem forte. Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser luz, a ser sal, aonde quer que eu vá. No nome de Jesus, amém.